Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais. Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Cultura Geral. É sempre um prazer fazer o Cultura Geral aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. A gente, comemorando esses 10 anos de Cultura Geral, a gente está trazendo assim, a gênese do Cultura Geral, as pessoas que estiveram desde o início do programa, né, discutindo velhos e novos assuntos. Os assuntos se repetem, eu sempre falo isso aqui, né, que os assuntos se repetem ao longo do tempo e a gente acaba por discutir várias questões também do direito, e vai se transformando, mas vai se repetindo também. Nesse sentido, hoje a gente vai falar um pouco dessa condição constitucional, da tentativa de golpe que houve no nosso país, e nada melhor do que trazer um constitucionalista já renomado, uma pessoa que eu tenho um carinho muito grande, que ajudou na construção do programa nesses 10 anos e que está comigo desde a época do rádio. Então, trazer essas pessoas aqui é muito importante até para corroborar com aquilo que a gente discutia lá no início e ver que a gente realmente estava no caminho certo, continuamos no caminho certo da discussão, dessas discussões que são importantes para a sociedade brasileira. Alexandre Melo Franco Bahia, professor de Direito Constitucional da UFMG, é um prazer te receber aqui na TV Banqueta. Nós que estivemos junto no rádio, já teve aqui na TV há um tempo atrás também, mas é sempre muito bom te receber aqui para a gente poder tratar desses assuntos que são importantíssimos para a sociedade brasileira, e até para que as pessoas entendam o que está acontecendo e não façam nenhum tipo de juízo de valor que não seja condizente com o que a gente sempre discutiu, né? Essa questão do devido processo legal, do direito fundamental da pessoa. Então, eu acho que esse papel a gente tem aqui na televisão, tivemos no rádio, temos na televisão, continuamos no rádio também, lá em Curitiba. E é muito importante a gente tratar disso. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Betão, pelo convite. Muito bom estar aqui de novo. Alexandre, como que nós podemos pensar isso primeiro, no 8 de janeiro, né, que aí o 8 de janeiro vai trazer outros contextos, né, pretéritos assim, do que a gente viveu ali e estava escondido, né, no ninho de serpente, para o que está acontecendo hoje, que é toda essa descoberta a partir de uma delação premiada, e aí eu queria fazer um recorte também, que o juízo não propõe delação premiada para ninguém. O advogado da parte é que se propõe a fazer delação premiada, né? Então isso tem que ficar muito claro para as pessoas, porque às vezes fica achando que é o juízo que propôs você quer entregar alguém? Né? Então, se você for entregar alguém, eu vou te beneficiar com isso. Não. O advogado da pessoa é que pede a delação premiada. Olha, eu quero fazer uma delação e tal, posso ter alguma benesse com isso? E aí vai sendo discutido, tanto é que isso vai ser discutido praticamente no final do processo, né? Qual é o benefício que ele vai ter. Mas voltando aqui, Alexandre, como é que a gente começa essa conversa e essa discussão no sentido de entender onde nasceu esse golpe, como que ele tentou, como é que ele veio trazendo como é que ele chegou até aqui, isso que a gente está vivendo? Eu acho que a gente tem uma crise da democracia representativa, e esse não é um privilégio do Brasil, não é? Infelizmente, essa crise da democracia representativa a gente vem vendo dos Estados Unidos, agora com a volta do Trump, e com o que foi o ataque ao Capitólio, logo após a derrota dele, e o paralelo com o 8 de janeiro me parece muito pertinente. Você nunca imaginaria que um país como os Estados Unidos, que se considera um modelo de democracia, que teria o que teve ali, que foi algo muito próximo de uma guerra civil, né? Mas a gente tem também na Hungria, a gente tem a Polônia, agora a Alemanha ganhou um partido conservador, que não é um partido de extrema-direita, mas a AfD, que é um partido de extrema-direita, é a segunda maior força agora lá no parlamento. Você vai ter na França também o pessoal lá da extrema-direita extremamente forte. Então, eu acho que existe um movimento... A Le Pen, né? A Le Pen, a Marine Le Pen e o partido dela. Existe um movimento, na verdade, conservador, de
crítica à democracia, e crítica à democracia me parece crítica à pluralidade de ideias, crítica à possibilidade das pessoas poderem pensar de forma diferente. Então você tem todo o direito de defender uma ideia X ou Y, isso é algo que faz parte do jogo democrático, mas a partir do momento em que existe um discurso único e de que se você pensa de forma diferente você é um inimigo, e era isso que está sendo fomentado lá atrás, no Brasil também, não é? A gente tem a crítica às eleições, às urnas eletrônicas, críticas essas feitas por pessoas que justamente se valem dessas mesmas urnas eletrônicas desde sempre para poder se elegerem, questionando resultados que, na verdade, é bastante curioso, já que elas, inclusive, são beneficiadas por esses mesmos resultados, porque foram deputados, senadores, governadores, enfim, presidente, eleitos por essas mesmas urnas. E essa descredibilização ela vem fomentando aí toda uma teoria da conspiração de que haveria então um movimento oculto para impedir que determinadas XYZ pessoas pudessem chegar ao poder ou se manter no poder. E aí isso vai sendo disseminado através da internet, e era uma coisa que a gente estava conversando antes de a gente começar, né, como é que as redes sociais acabam tendo um papel tão interessante em um certo sentido, mas em outro sentido extremamente pernicioso, porque teorias da conspiração acabam ganhando um volume muito grande e pessoas muitas vezes de boa fé acabam aderindo àquilo, acreditando naquilo, e aí o 8 de janeiro só é possível, me parece, se a gente resgata essa crítica à democracia lá atrás, o sistema lá atrás, e claro, os acampamentos na frente dos quartéis, aqui em Belo Horizonte nós tivemos, né, ali na Raja, em Brasília eu cheguei a ver um acampamento desses, uma semana antes do 8 de janeiro eu estive em Brasília, eu vi esse acampamento imenso lá em frente ao QG do Exército, mas talvez as pessoas não acreditavam que aquilo lá geraria algo tão material como foi o 8 de janeiro. Eu não achava, eu acho que a maior parte das pessoas talvez achou que ela fosse algo até engraçado e talvez não dimensionaram o quão pernicioso aquilo ali foi. 8 de janeiro certamente para a nossa história, um marco de resistência democrática contra aquilo que foi uma clara tentativa de golpe de Estado. É o ápice da tentativa de golpe de Estado no Brasil. Você estava falando, veio tanta coisa na minha cabeça. Que a gente pensa, né? A gente traz para pensar duas coisas. Primeiro, o capitalismo ele nunca se deu bem com diversidade, né? Ele sempre foi concentrado e sempre vai ser concentrado e vai sempre lutar para isso. As suas forças são calculadas para esse tipo de atuação. Agora, entender como essas pessoas foram manipuladas que é a chave do negócio. Porque, por exemplo, foi um contingente muito grande de pessoas. E também se valeu de pessoas dentro das próprias instituições. Nós tivemos agora uma delação que fala que um dos ministros do TSE, um dos juízes do TSE, estava passando informações né, das decisões que aconteceriam ali dentro do TSE. Como que a gente pensa isso, Alexandre? Porque eu acho que assim, é um momento novo para todos nós, não tão novo assim, que a gente tem 10 anos, 12 que a gente está discutindo isso, mas se a gente for pensar que esse modelo que está colocado aí já está sendo construído há 30, 40 anos atrás, de comunicação, ou até mais, e ele vem só se aperfeiçoando, eles nunca estiveram nas mãos das pessoas que, de fato, têm um sentido de desenvolvimento da própria nação, né? E isso traz esses questionamentos, assim, como é que a gente pensa tudo isso, como é que a gente entende que o sujeito ele consegue ir para a rua para defender o fim do seu próprio direito? Como que a gente pensa tudo isso? Eu acho que falta interpretação, falta conhecimento sobre a sua própria história. Acho que a gente no Brasil, a própria crise do ensino público no Brasil, me parece uma das grandes consequências que a gente tem é essa formação acrítica das pessoas, é a gente não compreender quem nós somos, a gente não conseguiu fazer uma justiça de transição com relação à ditadura, né? As pessoas realmente achavam que a mudança para a Constituição de 88, para o Estado Democrático de Direito, seria suficiente, sem que a gente precisasse mencionar tudo que a ditadura fez, e na verdade é necessário, a gente precisa falar sobre o que foi aquele tempo. Então eu acho que esse é um ponto. Existe ainda no imaginário das pessoas uma ideia de que os militares são uma reserva ética do Brasil, que se tudo der errado na política, os militares estão aí para resolver o problema.
porque a nossa história republicana toda é assim, desde a queda da monarquia, passando por todos os golpes que nós tivemos durante todo o século XX, com Vargas, 64 e tal. Os militares sempre se colocaram nessa posição, então, e eu acho que esse é um ponto. Me parece que existe uma outra coisa, um outro ponto também, que é o crescimento de religiões, um crescimento religioso neopentecostal, e aí eu não quero de forma nenhuma generalizar os evangélicos, até porque sou luterano, então não generalizo os evangélicos, mas falo de um ponto específico de igrejas neopentecostais, que diferente do que sempre foram os evangélicos na história do Brasil, eles que odiavam a política, que saíam da política, esse pessoal tomou o poder e vê o poder como algo, poder político como algo importante, e essas pessoas têm um discurso que é um discurso conservador, tem um discurso que é muito favorável à manutenção de status quo. Acho que é o segundo ponto. Acho que um terceiro ponto, que acaba casando com essas duas outras coisas, é que nós somos uma sociedade profundamente desigual, racista, autoritária. Nós nos gostamos de ver como uma sociedade multiétnica, do brasileiro feliz, do carnaval, etc. Mas nós somos uma sociedade profundamente autoritária, que bate palma para a polícia quando essa polícia agride pessoas na rua, né? E isso acaba casando tanto com um imaginário de que os militares botavam ordem, etc., que eles eram incorruptíveis, que é uma grande bobagem, porque há gravíssimos casos de corrupção durante a ditadura militar, por exemplo, e durante o último governo também, cheio de militares, mas acaba casando com essa concepção de sociedade que nós temos sobre nós mesmos, eu acho. Uma sociedade que é profundamente racista, desigual. Nós somos um dos países com a maior desigualdade do planeta, entre mais ricos e mais pobres, em que essa pessoa que está lá embaixo, ela realmente acredita que o sucesso econômico depende somente do esforço dela, que não existe todo um sistema que vai fazer com que ela esteja sempre naquele mesmo lugar desde sempre. Essa faixa da população, ela apoia esse tipo de coisa porque ela realmente acredita em meritocracia, por exemplo. Ela realmente acredita que se ela se esforçar muito, ela vai ser igual ao outro lá que está andando de BMW, porque a gente sabe que na verdade não é assim. Né? Aí são dois pontos. Esse processo de sucateamento da educação pública, já lá a partir da década de 70, 80 ali, já não tinha tanto, o espectro já não era tão amplo, né? Mas você conseguia extrair algumas coisas do ensino público que ainda era um ensino público precário, porque pouquíssimas pessoas conseguiam acessar o ensino médio, segundo grau, nessa época. Mas, de qualquer forma, ele tinha uma base em que a pessoa conseguia formar um pensamento crítico. Vem o Paulo Renato, né, no governo de Fernando Henrique Cardoso, e abre, né, de forma geral e irrestrita, vamos dizer assim. Mas já vinha um processo de dominação da educação lá atrás, a Virgínia Fontes fala muito disso, já vinha lá atrás com essa ideia dessas ONGs infiltrando dentro das escolas, né, oferecendo materiais pedagógicos, aquela coisa toda. Foi infiltrando no sentido de cooptar e desmantelando mesmo a estrutura da educação. Primeiro eu queria falar dessa parte, depois a gente pula para outra. Como é que você vê tudo isso, assim, o prejuízo que a gente tem? Nós tivemos um ganho, não pode deixar de falar também que nós tivemos um ganho com a abertura, mas de certa forma foi um ganho quase que inepto, porque as pessoas de lá para cá perderam a capacidade até de desenvolver um pensamento crítico, né? Tem perdido, né? Parece que tem até uma pesquisa que saiu agora há pouco tempo, que é a primeira geração, eu vi na BBC, que é a primeira geração em que os filhos evoluem menos que os pais intelectualmente, né? Não só intelectualmente, tem algumas pesquisas mostrando que são as primeiras gerações em que eles, já de jovens adultos, em que eles vão ser mais pobres que os pais, inclusive. Você tinha um crescente desde o final da Segunda Guerra Mundial, em que as gerações seguintes elas conseguiam ir mais longe no sentido de mais educação, de empregos melhores. Todo mundo conhece essas histórias, né, dos pais que falavam, no meu tempo, quando eu era criança e tal, a gente passava fome, e hoje a gente tem uma situação melhor, e eu dou uma situação melhor para você, e aí você vai ter uma situação melhor para dar para o seu filho, que vai melhorar ainda mais. Isso acabou, na verdade.
E aí, quando a gente pensa em toda a destruição que foi o ensino público no Brasil, se a gente pensar no tal do novo ensino médio, ele é o sepultamento definitivo do ensino minimamente crítico. Quando você tira disciplinas como sociologia, filosofia, ou de uma história crítica, etc., você acaba formando pessoas que não pensam, né? Pessoas que não criticam isso que está posto aí. E o que está posto é péssimo. A gente não pode se conformar e achar que... Eu tenho uma amiga que sempre fala que a interpretação de texto e consciência de classe salvariam esse país. Eu sou absolutamente concordo plenamente com isso, né? Se a gente não consegue enxergar quem nós somos, onde nós estamos e por que nós estamos ali, a gente não tem condição de mudar a realidade em que a gente está. E a realidade que a gente está é muito ruim, né? Nenhum país conseguiu evoluir sem uma mudança drástica na educação. Se você pega dados do Brasil e da Coreia do Sul, pós-Segunda Guerra Mundial, o Brasil tinha um sistema de ensino público restrito, de fato, não era tão universal, mas muito melhor do que da Coreia do Sul. O que a Coreia vai fazer pós-Segunda Guerra Mundial e que nós não fizemos foi investimento muito pesado. Coreia do Sul, Japão, enfim, os tigres asiáticos, né? Muito pesado a educação. E que faz com que ela vire a potência que ela virou. O Japão virou a potência que virou. A gente paga um dos piores salários para professores do mundo, assim. O Brasil, sei lá, a 8ª, 9ª economia do mundo, está entre as 10 economias do mundo, mas nós pagamos salários similares ao pessoal de países africanos que estão lá nos últimos lugares do planeta. Não tem como a gente mudar essa realidade com a maneira como a gente trata a educação. Por que a gente está tendo muita dificuldade, na sua opinião? Eu falo de uma forma geral, porque eu sempre me coloco também no lugar do público que assiste a gente, né? De entender o que é mobilidade social. Acho que a dificuldade vem dessa crença que as pessoas realmente têm de que o esforço delas será recompensado com uma ascensão social, coisa que a gente sabe que não acontece. E quando a gente pensa, não, mas com fulano de tal foi assim, esses exemplos eles existem exatamente para confirmar a regra de que não, as coisas não são assim. Se você pega o exemplo, sempre foi muito citado quando eu era criança, fala do Silvio Santos, por exemplo. Era um camelô, ele se esforçou e tal, virou um cara multimilionário. Essa não é a regra, ela é uma exceção. 99% das vezes das pessoas vão ser pessoas que vão acordar 4, 5 horas da manhã, vão trabalhar o dia inteiro e elas vão continuar nessa vida para sempre. Elas não vão ascender e talvez os filhos dela também não consigam ascender e isso talvez seja pior ainda, né? Porque a gente tem uma nova realidade aí que nem os filhos estão conseguindo romper essa cadeia, coisa que os nossos avós fizeram para os nossos pais, os bisavós fizeram para os nossos avós. E aí isso precisa de uma mudança que ela é estrutural e que a gente aparentemente não está muito disposto a fazer. Se acreditou há uns 10 anos atrás que o ensino superior seria suficiente para mudar essa realidade. Não foi. Porque a gente teve um aumento imenso de pessoas nas universidades, isso não mudou a mentalidade, porque na verdade isso é algo que vem muito lá de trás da formação e que o ensino superior, cá entre nós, muitas vezes muito técnico, voltado para mercado, ele não muda essa realidade. Bom, dentro da questão de mobilidade social também, só para o público entender, né? Mobilidade social é você sair, por exemplo, se você é um mecânico e virou um engenheiro, por exemplo, e aí você consegue ascender para uma outra classe e aí você cria uma mobilidade. Para você ter essa mobilidade, você precisa ter um negócio que chama capital cultural, que é Pierre Bourdieu que fala isso. Como é que a gente pode entender o capital cultural nesse contexto que a gente está vivendo? Talvez a gente tenha até que repetir, porque, por exemplo, você imaginar, se a gente vai tentar fazer uma analogia aqui, de um filho, por exemplo, de uma pessoa que a gente está aqui na cidade e tem um condomínio. Então, o sujeito que está naquele condomínio tem um filho dele, tem dia inteiro livre, boas escolas, banho, comida quentinha, roupa passada e tal, tal. O ponto de partida dele está muito à frente daquela pessoa que vai ter que trabalhar o dia inteiro, às vezes vai ter que trabalhar entregando coisa, vai ter que trabalhar dirigindo, vai ter que trabalhar vendendo alguma coisa, trabalhar ou numa mineradora, trabalhando de algum jeito.
Então, o ponto de partida dele é diferente. Isso chama capital cultural. O que ele tem, ele recebe, e isso vai ser transformado em capital material, capital dinheiro mesmo. Então, por exemplo, um juiz, a pessoa que consegue formar em direito, ela vai conseguir formar em direito, ela pode fazer um mestrado, um doutorado, virar um juiz e tal, tal. Então, o capital cultural que ela teve vai se transformar em capital, em dinheiro mesmo, né? Pelo conhecimento que ela tem. Isso está muito difícil de a gente poder explicar para as pessoas como que isso se dá na sociedade. Então, essa questão da meritocracia, do empreendedorismo, o sujeito que é empreendedor de si mesmo. Essa alusão de controle da subjetividade, que fala que o sujeito ele tem condição de criar a sua própria ascensão, a sua própria mobilidade, por si mesmo, traz muito sofrimento também. Agora, como que a gente desconstrói isso, Alexandre? Esse é que é a grande batalha. Eu continuo, como sempre, a gente fala isso desde sempre, né? Que realmente eu acredito que a educação é um meio de mudar essa realidade, de você inserir capital cultural na realidade de pessoas que não tiveram isso em casa. Talvez o Bourdieu seja um pouco mais pessimista nesse sentido, mas eu acho que uma releitura a partir do Gessé Souza, uma leitura do Bourdieu a partir do Gessé, eu acho que é interessante nesse sentido. Você consegue inserir capital cultural na realidade de uma pessoa. E o que significa isso? Significa que essa pessoa ela vai valorizar cultura, ela vai valorizar o conhecimento, ela vai colocar aquilo como algo que é valioso para si e que ela quer para si e ela quer para os seus filhos. A partir do momento que você muda essa realidade, que essa pessoa não está preocupada, sei lá, em assistir Big Brother ou novela, mas ela está preocupada em buscar cultura, conhecimento, se ela já um livro, um teatro, um cinema, alguma coisa assim, e isso faz parte do que o Bourdieu chama de hábitos, ou seja, algo que faz parte do dia a dia dela, que ela nem pensa sobre isso, né? Ela consome aquilo ali de maneira natural, naturalizada, e ela consegue passar isso, inclusive, para os seus filhos. Aí você tem uma quebra e que permite uma mobilidade social. Porque ou você já tem o capital econômico, seja, você é rico, você é essa pessoa que nasceu ali naquele condomínio de luxo e tal, e aí o capital econômico ele se reproduz, ou você tem um capital cultural, e aí esse capital cultural, pessoas que já nascem num ambiente que os pais, os avós, os tios, enfim, já têm essa preocupação, é muito mais fácil, porque você reproduz isso de maneira natural. Se não tem, isso precisa ser criado. E aí, de novo, é uma educação de base, né, desde os fundamentos aí dos primeiros anos dessa educação, em que esse tipo de coisa precisa ser fomentada nessa criança, para depois o adolescente, etc., para ele perceber que o conhecimento é algo importante e que ele quer consumir aquilo dali. Porque se for algo visto como algo externo à vida normal da pessoa, ela não gera o capital cultural e, portanto, ela não consegue sair daquela realidade. Você acaba uma pobreza reproduzindo mais pobreza, né? E isso esse círculo vicioso certamente é um dos grandes desafios que a gente tem. Adorno falava muito da indústria cultural, na teoria crítica. A gente está vivendo um ápice daquilo que ele pensou lá atrás? Nossa, eu tinha muita curiosidade de pensar o que o Adorno falaria se ele conseguisse ver o que a gente vê hoje, né? Quando ele pensa em indústria cultural, ele está pensando em indústria de massa para todo mundo de maneira homogeneizada, que foi uma revolução que o século XX fez. O capitalismo existe um capitalismo antes e depois disso, né? Em que você lança, sei lá, um novo iPhone, que ele é exatamente o mesmo, ele muda uma coisinha qualquer e pessoas passam semanas numa fila para comprar um novo iPhone. Isso, para mim, é o ápice do que é a indústria cultural. Você gera uma necessidade que não existe, né? Agora, hoje a gente vive algo muito mais pernicioso, porque você consegue, através dos chamados algoritmos, né, desses programas de computador, você consegue personalizar esse tipo de coisa. Então, você, Betão, vai receber nas suas redes sociais determinadas informações que vão reafirmar as coisas com as quais você acredita, para que você consuma mais. É para isso sempre, né? Como quando você joga no Google, faz uma pesquisa, sei lá, sobre Salvador, e de repente todas as suas redes sociais têm propaganda falando de hotéis em Salvador, viagem para Salvador, alguma coisa assim. Essa é a maneira mais simples, mas isso está impregnado em nós o tempo todo. Nós somos bombardeados o tempo todo
com informações que são coletadas de nós mesmos. Então, a grande commodity hoje certamente são os dados, não é mais o petróleo, diamante, ouro, nada disso. A grande commodity do momento presente são os dados. Esses dados, eles são tratados por esses algoritmos que nos devolvem para que a gente esteja o tempo todo consumindo cada vez mais. E isso é feito de maneira personalizada, direcionado para cada pessoa. E isso tem uma influência imensa nas eleições. A gente viu isso com a Inglaterra, o Reino Unido, quando eles saíram da União Europeia. A gente viu isso na primeira eleição do Trump, na eleição do Bolsonaro aqui, porque você vai ter mensagens direcionadas para grupos específicos, ou até para pessoas específicas. Eu tenho uma campanha geral, mas eu também tenho algo que é direcionado para cada pessoa. Isso é formidável, do ponto de vista bem maligno, né? Isso é formidável, porque você consegue fazer com que aquilo que você espera, e o algoritmo sabe aquilo que você espera, ele te dá. E aí você pensa, nossa, realmente esse candidato ou esse produto sabe exatamente o que eu quero. Só que, na verdade, essa necessidade foi criada por ele mesmo para cima de você. Só que você não a maior parte das pessoas não vai perceber isso. Bom, gente, deixa eu fazer o primeiro intervalo. Vou fazer o primeiro intervalo aqui na TV Banqueta e na Rádio Cultura de Curitiba. Um minutinho só, não sai daí. 10 anos de cultura geral, com entrevistas super importantes aqui. Mais e mais e mais e mais, cada vez mais aqui no Cultura Geral. Um minutinho só, não saia daí, voltamos lá. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos vasos de planta, nos pneus, nos recipientes abertos. E um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV. Diga sim à prevenção. Apoio TV Banqueta. Sonhos cabem no papel, mas podem se tornar realidade. Eles crescem com apoio e investimento no presente. Educação para todos é o que inspira a LBV a buscar um futuro melhor para milhares de crianças e adolescentes. Acredite nesses sonhos, apoie suas realizações. Quando a LBV ligar, diga sim! Bom, de volta com Cultura Geral aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. 10 anos de Cultura Geral. Estamos entrevistando aqui Alexandre Melo Franco Bahia, professor de Direito Constitucional da UFMG. E agora nós vamos aprofundar mais nessas questões que a gente está falando aqui do STF, né, da figura do juiz do STF, das instituições, né? Eu acho que a Polícia Federal e tal, e tudo isso que a gente está vivendo hoje. Alexandre, nós tivemos uma discussão muito forte na época da Lava Jato, tanto no rádio quanto aqui na televisão. Você participou também dessas discussões, tanto no rádio, mais no rádio do que na televisão, na época do programa. E nós falamos muito do devido processo legal, que, na realidade, naquela época, a gente já percebia que não estava sendo cumprido e que a gente já previa que isso seria anulado lá na frente, né? Mas os juízes ficaram acuados porque a pressão estava muito grande, principalmente a pressão popular. Qual é a diferença e o paralelo que a gente pode fazer? Porque está essa discussão na sociedade entre aquela discussão sobre a Lava Jato e agora a discussão do 8 de janeiro com essa tentativa de golpe. Como que a gente faz essa distinção de uma coisa e da outra? O problema da Lava Jato envolvia uma questão que era de falta de imparcialidade do juiz, porque ficou mostrado ali que ele fazia tinha toda uma conversa com o Ministério Público, né, com o órgão de acusação, durante toda a tramitação, indicava coisas que o Ministério Público deveria pedir, deveria falar, etc. Então, assim, é um processo que ele, desde aquela época, já dizia de todos os problemas que ele a STF acabou reconhecendo, ele acabou anulando, justamente por essa falta de imparcialidade. Então a gente tinha dados muito objetivos. Por exemplo, quando teve o recurso da primeira para a segunda instância, o presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região já disse que aquela sentença ela era impecável, ou seja,
já tinha alguma coisa muito esquisita ali naquela história. Nesse atual caso, eu acho que, no caso do que está tramitando atualmente lá no STF, diferente do caso da Lava Jato, em que você tinha uma ausência de provas, porque você tinha provas muito frágeis, muito mais convicções do que provas, isso é algo que é até falado pelo próprio juiz, né, que ele tinha muito mais convicções do que provas. Aqui agora a gente tem muitas provas, aqui agora a gente tem muitas horas de gravações, por exemplo, das pessoas falando sobre o golpe, né? A gente tem dados de computadores, de celulares trazendo minutas de golpe, a gente tem pessoas falando o que seria feito, como é que seria feito, a gente tem uma minuta do discurso que seria dado logo depois do golpe acontecer, a gente tem a minuta da decretação do próprio golpe, ou seja, fora o fato de que, tecnicamente, no caso da Lava Jato, você tinha um crime lá de corrupção, que é necessário que haja efetivamente a corrupção para que houvesse uma condenação. No caso do crime de tentativa de golpe de Estado, eu acho que é sempre importante a gente deixar claro que o crime é um crime de tentativa, ele não é um crime de consumação. Ou seja, é diferente quando você mata uma pessoa e você é punido por matar. Agora, se eu pensei em matar uma pessoa, se eu juntei armas, se eu fiz todo um planejamento para matar uma pessoa, mas não matei, óbvio que eu não vou poder ser processado por causa disso. Você pode ser porque você está com uso ilegal de armamento. Mas não de assassinato. Uhum. Agora, no caso do golpe, o que se pune é exatamente toda a preparação, é justamente a tentativa. Porque se a pessoa efetivamente dá o golpe, por que a pessoa não é punida? Porque se ela deu o golpe, ela tomou o poder. Quem é que vai punir essa pessoa, né? Então, quando a lei penal ela fala sobre a abolição violenta do Estado Democrático de Direito, a tentativa de golpe, são crimes em que há a efetivação do crime pela tentativa. Ou seja, só não houve um golpe de Estado no Brasil naquele período por forças, por vontades alheias àqueles que estavam tramando o golpe. Ou seja, eu tenho exatamente a configuração do crime, porque se dependesse daquelas pessoas, se dependesse deles terem tido os apoios que eles queriam ter, eles teriam efetivamente feito o golpe. Existe alguma inconstitucionalidade? Eu não entendo que haja nenhuma inconstitucionalidade. Aliás, uma boa parte da legislação penal que está sendo utilizada aí, ela vem fundamentada, inclusive, num pacote anticrime lá do Moro, quando ele foi ministro da Justiça. Então, todo o endurecimento ali vem da época em que o Moro era ministro da Justiça e o Congresso Nacional aprovou a mudança na legislação penal. A legislação principal nesse caso, que substitui a antiga Lei de Segurança Nacional, que é a Lei de Defesa do Estado Democrático de Direito, é uma lei, aí, agora sim, perfeitamente de acordo com a Constituição. A gente tinha antes uma lei que era da época da ditadura, essa era bastante complicada. A atual legislação, uma legislação aprovada pelas duas casas do Congresso Nacional, com amplo debate, sancionada pelo presidente da República. Então, assim, não há o que se discutir com relação à validade dessa norma. O STF nunca sinalizou em nenhum ponto que ela pudesse violar a Constituição, não me parece em nenhum momento que ela possa ser considerada inconstitucional. Como é que você vê a figura dos juízes do Supremo Tribunal Federal? Dizer que os membros do Supremo Tribunal Federal têm alguma particularidade política que talvez os juízes não tenham, eu acho uma leitura muito simplista do que é o judiciário. O judiciário, é claro, ele se coloca como um órgão de natureza neutra com relação à política, mas o devido processo legal e a imparcialidade, elas não exigem que a pessoa ela seja neutra, até porque ninguém é neutro. Que se exige que a pessoa não tenha lados, ela não expõe esses lados, ela não fundamente esses lados na hora de tomar decisões. Dito isso, então, não me parece que o STF seja um órgão mais político do que qualquer outro tribunal, mesmo de primeira instância. As pessoas que estão ali, elas têm opiniões políticas, elas têm opiniões sobre pessoais, né, sobre aborto, eutanásia, sobre corrupção, ficha limpa, seja lá o que for, presidente, partido X ou Y. A grande questão elas deixam essas opiniões influenciarem na tomada das decisões. A gente consegue visualizar isso a partir das fundamentações das decisões. As fundamentações com relação do Alexandre de Moraes, por exemplo, na condução dos inquéritos, né, do golpe, das fake news, etc.,
a fundamentação dele é extremamente técnica e mostra, na verdade, com base nas provas que foram mostradas, levadas a ele, por que ele está tomando a decisão X ou a decisão Y. Vale lembrar também que boa parte das coisas que o Alexandre de Moraes decide, ele o faz a pedido, seja da Procuradoria-Geral da República, seja da Polícia Federal. Quando ele autoriza uma quebra de sigilo, quando ele autoriza uma busca e apreensão, etc., não é ele que está fazendo isso. A iniciativa não é dele, é requerimento da Polícia Federal, que é um órgão independente, que tem lá todo um corpo de pessoas que estavam fazendo investigações, etc. Ou seja, eu acho que a escolha dos ministros do Supremo Tribunal Federal, é claro, ela tem um caráter muito mais político do que um concurso público de um juiz de primeira instância, óbvio que sim, mas quando a gente lembra do próprio julgamento dos casos da Lava Jato, a gente lembra que vários dos ministros que foram indicados pelo Lula, por exemplo, votaram pela condenação dele, mantiveram a condenação dele. Então não há essa vinculação direta entre o ministro ser indicado por um presidente X ou Y e ele vai estar atrelado a esse presidente para sempre, né? O Supremo, na maior parte das vezes, na maior parte dos ministros, ele mostra uma independência bastante grande com relação àqueles que os indicaram. Como é que você vê a figura do Alexandre de Moraes, que é essa... Eu acho que se tem um baluarte da democracia hoje, segurou essa peteca toda, que os ataques foram muito fortes e são concatenados dentro do processo de guerra híbrida mesmo, que vai virando ali, cada hora é um ministro, uma hora foi o Barroso, outra hora foi não sei quem, outra hora foi o Gilmar, e depois concentrou no Alexandre porque ele assumiu o TSE e a relatoria dos casos e tal. Como é que você vê a figura dele como um jurista e também como um ministro ali técnico do STF? O Alexandre de Moraes, eu já o conheço como doutrinador muito antes dele ser ministro do Supremo, já o conhecia mesmo antes dele ser secretário da Justiça do Estado de São Paulo. Ele é um cara conservador. Eu acho que é importante a gente lembrar que o Alexandre de Moraes não é um jurista progressista, tá certo? Ele não é um Celso de Mello, por exemplo, o ministro Celso de Mello foi, que era uma pessoa com posições progressistas com relação a temas como aborto, união afetiva, etc. O Alexandre de Moraes é um cara conservador. E nem sempre eu concordo com ele mesmo, não. Inclusive, antes mesmo dele ser ministro, eu tinha uma série de reservas com relação a posições que eu acho que eram leituras conservadoras da Constituição. O estranho dessa história é que justamente o perfil dele ser um perfil mais duro, mais conservador, talvez mais literalista, né, positivista com relação à Constituição, etc., tenha sido fundamental para segurar as instituições, como você falou mesmo, né? Ele talvez seja o grande responsável, tem sido aí o grande responsável por fazer com que a roda aí das instituições continue rodando, principalmente nos momentos de maior crise. Porque quando a gente tem, por exemplo, o 8 de janeiro, a gente tem os poderes executivo e legislativo em estado de estupefação, eles não sabiam o que faziam, né? E vai ser, por exemplo, Alexandre de Moraes que vai começar a colocar as coisas nos seus devidos lugares, começar a abrir inquéritos, começar a fazer a perseguição aí com a Polícia Federal, né? Da responsabilização por aqueles que praticaram isso e tal. Então, assim, ele certamente não é um dos ministros mais progressistas, não é mesmo, ele é um cara conservador, mas essa postura dele, talvez muito positivista, muito legalista, tem sido fundamental para que a gente mantenha as instituições minimamente funcionando. Você acha que nós conseguimos... A gente tinha uma restrição muito grande, principalmente naquele momento da Lava Jato, que o Supremo ficou também ali, o que a gente vai decidir, que tá tudo... A pressão estava muito grande, mídia, aquela coisa toda, mas quem era do direito já sabia que, somente direito penal, já sabia, e constitucional também, que tinha muitas inconstitucionalidades, né? Mas o Supremo ficou meio que acuado ali naquele momento. Hoje você acha que o Supremo está retomando e tem uma segurança, a gente está voltando com aquela segurança jurídica, deixando o Supremo, as instituições fazendo o seu trabalho? Quando você pensa no número de operações que a Polícia Federal, por exemplo, vem fazendo nos 2 últimos anos, a Polícia Federal passou no governo anterior praticamente parada, ela não fazia nenhuma grande operação, nenhuma grande investigação. Então aí você tem o Ministério Público, a Polícia Federal e mesmo o Judiciário hoje com uma liberdade muito maior do que eles tiveram recentemente.
O Supremo Tribunal Federal foi um órgão extremamente, foi um órgão fundamental, por exemplo, na época da Covid, para dar aí a chancela de que governadores e prefeitos podiam impor, por exemplo, o lockdown, né? A restrição das pessoas não saírem na rua e não contaminarem umas às outras, porque se dependesse do governo central, a gente teria uma realidade totalmente diferente. Então, assim, o Supremo tem tido aí um papel extremamente importante, extremamente relevante, seja na questão da pandemia, seja na questão da punição desses atos antidemocráticos. Acho que um país que não fez justiça de transição, porque infelizmente o próprio Supremo lá atrás falou que a lei de anistia anistiava, inclusive, os torturadores, né? Mas que agora, desde então, vem tomando posições bastante interessantes eu acho que o julgamento dos culpados pelo 8 de janeiro ele é um marco extremamente importante para a gente dizer esse tipo de coisa não cabe numa democracia, né? Esse tipo de violação das instituições não cabe numa democracia. Isso é algo que, do ponto de vista do direito, da memória do direito, é algo extremamente importante. Essa preparação, nós tivemos aí áudios, né? E continua saindo áudios, falando em matar o presidente da República, o vice-presidente, o próprio juiz do STF, o próprio Alexandre de Moraes. Você, como professor de direito constitucional, você já tinha visto coisa parecida com isso? Eu nunca vi nem em outros países, assim. A gente ouve falar disso, sei lá, de alguma ditadura obscura, sei lá, na Ásia, na África, né, alguma coisa assim. Mas é o modus operandi de todo governo, de toda iniciativa autoritária de extrema-direita, atingir, um dos primeiros atingidos em qualquer desses governos de extrema-direita, foi assim na Hungria, na Polônia, está sendo agora nos Estados Unidos, atingir as instituições que investigam e que punem. Então, judiciário, polícia, Ministério Público são sempre o primeiro alvo desses de governos autoritários. Trump está fazendo isso agora lá nos Estados Unidos, mandou exonerar todos os procuradores que fizeram investigações contra ele na época em que ele tinha perdido a eleição e tal. Isso que nós vivemos, né, que agora a gente imaginava que podia ter chegado a algo próximo disso, mas desde o momento que a gente ouviu os áudios e teve consciência do quão próximo nós estivemos de um golpe de Estado e de um assassinato do presidente, do vice-presidente, do Alexandre de Moraes, é algo que é espantoso. Assim. Eu, como professor, né, que sou professor há 21 anos, eu realmente nunca tinha visto algo parecido com isso. Você pensar que, por exemplo, no caso do Alexandre de Moraes, talvez a emboscada não aconteceu por algo contingencial, por um azar e sorte do Alexandre, né, que no dia da sessão, o dia que está programado para acontecer o atentado, a sessão no STF demorou mais ou demorou menos, ele acabou saindo fora do horário programado, e isso fez com que o planejamento dos assassinos acabasse frustrado. Quando você imagina que foi isso que evitou que ele, por exemplo, fosse morto, ou que o próprio presidente e o vice também tiveram tão próximos, né, de sofrerem algo parecido, é espantoso. Assim, por isso, a gente precisa desse julgamento para dizer e escrever isso no nosso livro de história, o que foi isso que nós passamos, para que as gerações que vão estudar isso como história, né, e não como pessoas que viveram isso, tenham consciência, da mesma forma que os alemães têm consciência do que foi o nazismo, a gente tem consciência disso para não deixar repetir. Por que você acha também que as pessoas, ainda tem um contingente grande de pessoas ainda que não entenderam? Eu não posso pensar que a pessoa é a favor de abolição do Estado Democrático de Direito, mas ela vai para a rua para defender o fim do seu próprio direito. Como é que a gente pensa isso, Alexandre? Que isso é uma coisa impressionante. Como é que essas pessoas ainda estão anestesiadas nesse contexto ainda? Isso te traz grande preocupação ainda? Eu fico extremamente preocupado quando eu vejo que depois de quase 40 anos de Constituição de 88, do mais longo período democrático, mais produtivo que nós tivemos na nossa história, você ainda tem pessoas que defendem ditadura, golpe de Estado, que defendem o fim da democracia. Isso é algo extremamente preocupante. Me parece que a solução continua, voltando ao início da nossa conversa, passando pela educação, mas isso é algo, certamente é um trabalho de longo prazo. No curto prazo, eu não sei se a gente consegue salvar algumas dessas pessoas. Eu acho que tem pessoas ali que estão perdidas mesmo, presas nessa bolha
que fica alimentando teorias da conspiração, tem um percentual ali que não há possibilidade de salvar mesmo. É um desafio ainda muito maior para a gente daqui para frente, que é manter... A Rebelião das Elites fala muito disso, que é um livro do Christopher Lasch, sobre esse descolamento das elites mundiais da base da pirâmide, né? E está amplificando cada vez mais. Você acha que isso vai ser uma situação recorrente, assim, desse isolamento das elites que preferem juntar com as elites internacionais do que com o seu próprio povo e mantendo essa diferença? Acho que a história da elite brasileira sempre foi essa. Né? A elite brasileira tem horror de ser brasileira, né? Ela não se reconhece nem como latina, né? Você deve ter visto aí talvez o show da Shakira aqui no Brasil recentemente, e ela falou nós latinos e tal. Você teve uma gama de pessoas de classe média alta no Brasil achando absurdo ela nos chamar de latinos, nos colocar nesse mesmo lugar dos latinos, né? E assim, é isso. Eu acho que essa pessoa que está na elite, ela está defendendo sua própria classe. Eu não vejo tanto problema numa pessoa de elite defender sua própria classe. Eu acho que é normal. O grande problema, certamente, é a pessoa que está na base, ou que está no meio. A classe média, certamente, é uma das grandes responsáveis por isso, né? Que ela não vai chegar lá na elite, mas como ela quer se diferenciar daquele que está abaixo, ela acaba defendendo a elite, porque ela quer justamente se aproximar da elite e se diferenciar daquele que está lá embaixo. E aí você vai ter coisas como, para mim, uma das coisas mais significativas de todo esse movimento é uma plaquinha de uma senhora numa dessas manifestações a favor do golpe, uma plaquinha dizendo eu quero o meu país de volta, né? E o que é esse país de volta? Né? É um país em que a ralé ela fica lá no seu lugar, ela não almeja estar no aeroporto, ela não almeja estar numa universidade, ela não almeja estar no escritório de advocacia, né? É a sociedade patriarcal, racista e sem mobilidade que essa senhora está defendendo. Uhum. Que é a empregada doméstica. Que é um filme, aquele filme lá com a Regina Casé, em que a filha passa no vestibular e o filho da madame lá não passa, e a que horas ela volta, né? Para mim é uma das melhores encenações do que é a relação de classes no Brasil. Alexandre, chegamos ao final do programa, eu queria te agradecer. E te agradecer muito mesmo, porque a gente não faz um programa de 10 anos sem contar história, né? E a gente tem feito isso ao longo do tempo, aqui no Cultura Geral, discutindo os principais temas, e eu tenho que te agradecer, porque todas as vezes que a gente precisa discutir os assuntos que são mais espinhosos na sociedade brasileira, você está à disposição. Muito obrigado, mais uma vez, por participar dessa história. Obrigado, agradeço muito a oportunidade. Estou sempre à disposição. Bom, gente, chegamos ao final do programa Cultura Geral. Foi um prazer fazer essa pauta aqui com o meu grande amigo Alexandre. E voltaremos amanhã com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba, canal 6 da NET, claro, né? Canal 6 da NET, claro. Não perca, tá? Um beijo no coração de todo mundo e de todos vocês. E amanhã estaremos de volta aqui com mais um programa super especial aqui na TV Banqueta, na Rádio Cultura de Curitiba. Cultura Geral. Apoio Milton Campos, tradição e inovação para seguirmos no topo. Use sua nota antiga. Aproveite as condições especiais da Milton Campos. Caixa de Assistência OAB Nova Lima. Caminho seguro para os advogados de Minas Gerais.